Pessoas que não gostam que cristão se envolva com política é o seguinte: um único político cristão não vai fazer diferença nenhuma. Mas isso não é verdade. Acho que um único político cristão não pode solucionar tudo, mas eu acredito que pode influenciar. É por isso que a gente precisa eleger cristãos. Quanto mais cristãos eleitos, melhor. Porque a Bíblia diz que nós, como igreja, somos o sal da terra. E a gente precisa do sal em todos os lugares. A gente precisa de sal aqui na igreja. A gente precisa de uma porção de sal lá no seu trabalho. A gente precisa de uma porção de sal na sua família. A gente precisa de uma porção de sal nos demais setores da sociedade. A gente precisa de sal na Câmara de Deputados estaduais, uma porção de sal na Câmara de Deputados federais, uma porção de sal no Senado. A gente precisa de sal nos lugares onde se faz necessário. Por que é que a credibilidade dos políticos está tão ameaçada? A palavra de Deus afirma que os tempos mais difíceis tornariam o ser humano irreconhecível. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5 diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ímpios, sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas sendo hipócritas. Afaste-se dessas pessoas. Timóteo, 2, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Eu fico pensando, será que Deus do céu não olha para nós e diz: cristãos do Brasil, eu abençoei vocês com a democracia. Por que é que os servos com os meus princípios ainda não estão no poder de governo? Cristãos do Brasil, eu abençoei vocês com a democracia. É vocês que optam, é vocês que escolhem, é vocês que votam. Por que é que a gente continua elegendo pessoas sem os princípios da Bíblia, sem os princípios cristãos, sem os princípios da Escritura Sagrada? Será que o papel da igreja não é produzir aqui em nosso meio cristãos maduros que possam ocupar os mais diferentes postos na sociedade? Ao invés de afastar os cristãos dos postos da sociedade, com medo que eles se corrompam, com medo que eles se percam, com medo que eles se desviem e se afastem, será que a gente não tem que dar maturidade suficiente para que quando eles estiverem lá, ocupando os cargos essenciais de liderança e de governo, eles possam fazer toda a diferença? Será que esse não seria mais um papel? Será que Deus não tem em nosso meio cristãos vocacionados para a política? Será que no quase 50 milhões de cristãos no Brasil, será que Deus não tem gente vocacionada para esse meio? Algumas pessoas têm a vocação de serem missionários, trabalhar com indígenas, trabalhar com dependentes químicos, trabalhar com grupos de riscos. Algumas pessoas têm a vocação de serem pastores, de serem empresários, de serem comerciantes, de serem médicos, advogados. Mas será que Deus não tem capacitado e dado dons a algumas pessoas no meio do povo dele para que sejam políticos?
para que trabalhem com isso. Provérbios capítulo 28, versículo 12, quando os justos triunfam, há grande alegria. Provérbios 28, 28, quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Provérbios 29, 4, o governo que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno leva o país à ruína. Provérbios 29, 4. Salmo 144, 15. Como é feliz o povo abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E aqui a gente entra numa questão muito séria e importante. O povo tem que ter Deus como Senhor. Nós não somos ingênuos a ponto de achar que um presidente cristão, 81 senadores cristãos, 513 deputados cristãos federais, ou 54 deputados estaduais cristãos, serão capazes de resolver o problema do país, ou o problema para todos nós. O salmista diz que não adianta o governante ou os governantes terem Deus como o Senhor. A ideia bíblica é que o povo tenha Deus como o Senhor. E se a iniciativa de bênção de Deus, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, ou seja, feliz é a nação que Deus seja o Senhor dessa nação. Feliz é a nação do povo que se arrepende, e que ora, e que se chama pelo meu nome, e que se volta para o Senhor. A nação que faz isso é que Deus olha do céu e perdoa os pecados, e sara a terra, e cura a terra, e abençoa. A questão bíblica fundamental aqui é basicamente a seguinte: se a gente entende que a bênção está quando Deus governa, aí já entra a tarefa missionária evangelística da igreja. Se a gente quer que a bênção caia de forma plena sobre o Brasil, eleger pessoas cristãs é importante, mas a gente precisa ganhar a nação para Cristo, amém? Precisamos ganhar a nação para Cristo. E aí entra o nosso papel de evangelista, o papel da igreja evangelizar. O Salmo 122, versículos 6 a 7, fala a respeito de orar. Salmo 122, versículos 6 a 7. Orar pela nação. Diz assim, Salmo 122, versículos 6 a 7. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Ou seja, quando a gente ora pela paz e pela prosperidade da cidade e pela prosperidade da nação, a prosperidade da nação é nossa prosperidade, a paz da nação é nossa paz. Deus, irmãos, Ele traz orientações claras para nós. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 e 15 diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o teu Deus, o Senhor. Dentre os teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Eu acho interessante a parte B do versículo. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus, dentre os teus irmãos porás rei sobre ti.
Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. É o princípio de que aquele que me governa tem que ter os princípios cristãos que eu tenho. Não é simplesmente uma recomendação de que crente vota em crente, ou que irmão vota em irmão. A ideia básica desse texto é que é necessário haver critérios. Porque a gente nunca vai ter leis justas com legisladores injustos. Por isso que o provérbio diz que quando o justo governa, as leis são justas. Quando o justo governa, as obras sociais são justas. Quando o justo governa, a conduta da nação é justa. Por isso que os princípios têm que ser cristãos. Tem que ser bíblicos. 2 Samuel, capítulo 23, 3-4, diz: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brotará. Se haverá um justo, é porque Deus tem preparado. Quando a gente olha na Escritura Sagrada, a gente percebe alguns exemplos de pessoas sábias, pessoas justas, pessoas de Deus que ocuparam o cargo de liderança, que ocuparam o cargo de governo, que ocuparam o cargo de domínio, segundo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz que a condução da nação deve ser por pessoas sábias. Gênesis 41, se você vê na Bíblia Sagrada, no versículo 38, diz assim a Escritura, Gênesis 41, 38. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho. E lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamava diante dele: inclinai-vos diante do governador do Egito. Capítulo 45, versículo 7 e 8, diz assim: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a terra, e como governador em toda a terra do Egito. Um servo de Deus, que tinha o Espírito de Deus como governador do Egito. José se torna o governador da nação. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, diz que Davi se torna rei de Israel. Esdras capítulo 7, 8, 9 e 10, diz que Esdras e Neemias assumem a liderança do povo. Daniel capítulo 6, versículo 1 a 3, diz que Nabucodonosor coloca Daniel como um dos 3 principais ministros do seu reino, e Daniel controlava outros ministros menores. O povo do Espírito ainda não estão governando. Se nós somos quase 50 milhões de pessoas. Como é que a gente faz para votar, pastor? Antes de votar, é sempre a melhor solução. Antes de fazer qualquer coisa, pois a vontade de Deus é soberana, amém? Jamais vendeu o seu voto. Numa conversa informal, a eleição passada para presidente nessa época,
Eu estou em choque até agora. Diante de Deus, diante de Deus. Sabe quando dá um negócio no coração assim que você acha estranho? Quando eu vi isso, eu não acreditei. Eu não acreditei. Jamais vendeu o seu voto. Como é que faz para votar, pastor? Votar com consciência, sem anular o voto, sem votar em branco. Porque quando a gente não anula e não vota em branco, a gente mostra respeito pelas coisas públicas. E a gente começa a pensar no bem-estar da população. Como é que a gente vota consciente? Não votar em quem não tem nenhum temor a Deus, e nenhum temor a homens, e nenhum temor às questões públicas. Porque a representação da igreja no mundo é política. E essa representação política da igreja no mundo é de suma importância para defender os interesses da igreja? Não. A ação política da igreja tem que ser para defender os interesses públicos. A ação política da igreja tem que ser para defender os interesses morais, para defender os interesses sociais, educacionais, assistenciais e tantos outros que possuem fundamentação da Escritura Sagrada. Como é que faz para votar, pastor? Dê preferências por candidato cristão. Porque a formação cristã moral, a formação cristã ética, a formação cristã espiritual nos dá plenas condições para melhor servir a sociedade em qualquer área. Um cristão que tem uma moral, uma ética, uma espiritualidade, é um bom pastor. Um cristão que tem uma moral, uma ética, uma espiritualidade, é um bom empresário. Um cristão que tem uma boa moral, uma ética, uma espiritualidade, é um bom advogado, é um bom zelador, é um bom professor, é um bom comerciante. O cristão que tem moral, que tem ética, que tem espiritualidade, é um bom político, gente. E a gente tem essa responsabilidade como cristão, escolher candidato cristão. Jó 34:30 diz: para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda o povo. Jó 34:30. Para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda o povo. Salmo 71:4. Livra-me, Deus meu, da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel. Como é que a gente vai colocar no poder gente injusta, gente cruel? Provérbios 18:5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, nem privar o justo do seu direito. Provérbios 28:15. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Provérbios 28:15. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Vocês já viram naqueles documentários da TV, um leão indo caçar sua presa? Como é que ele cerca, como é que ele avança, como é que ele devora? Assim é o ímpio que domina sobre o povo. Como é que o justo domina sobre o povo? Provérbios 29:2. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. A gente tem gemido, não temos, não? O que é que a igreja pode sofrer com os maus políticos? Os políticos que não conhecem a palavra de Deus, eles estão a agradar diversos grupos que existem sem se importar com o que é certo ou com o que é o errado. Quem não tem temor de Deus, tanto faz o que é certo, tanto faz o que é errado.
O que interessa é dinheiro e voto. Muitos não estão interessados em resolver os problemas sociais de nosso país. Quantas vezes a gente tem, como igreja, principalmente nas conferências missionárias, mostrado para a igreja a carência dos povos. O exemplo clássico, o último pastor que veio na escola dominical, dizendo que as autoridades, ele abre poço artesiano, as autoridades não têm, a igreja abre poço artesiano, porque as autoridades não têm interesse em abrir. Só quer voto e dinheiro. Quem não tem temor a Deus não está nem aí para resolver problema da nação, não está nem aí para resolver problema do povo. Quem não tem temor a Deus não está nem aí para você. Desculpa falar tão direto. E nem para mim. E muito menos preocupado com o que Deus anda pensando. Quem não tem temor de Deus não está nem aí com o que Deus pensa, com os pensamentos de Deus. Pastor, quem que vai ganhar a eleição? Não sei. Quem que o senhor gostaria que ganhasse? Você é curioso, hein, irmão? Independentemente de quem vai ganhar a eleição. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: independente de quem seja eleito, como cidadão, a gente está submisso às autoridades constituídas. 1 Timóteo 2, 1 a 3 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Segunda ordenação de Deus é, independentemente de quem seja eleito, a gente tem que orar pelos eleitos, interceder por eles, apresentá-los diante de Deus. Tito 3, 1 a 3 diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. A função da igreja é de submissão às autoridades constituídas, desde que não usem meios para destruir, manchar ou reprimir a igreja. Quando as autoridades constituídas querem destruir a igreja, querem fazer com que a igreja se reduza ou se diminua, quando eles querem manchar ou reprimir o povo de Deus, aí a gente cumpre aquilo que está em Atos 5:29. Mais vale obedecer a Deus do que os homens. Se a autoridade constituída se levanta contra a igreja obedece ao Senhor. Daniel 3, os 3 amigos de Daniel
foram jogados na fornalha, porque havia um decreto real, eles tinham que se prostrar diante de uma estátua, eles tinham que adorar, eles tinham que se submeter ao sistema ímpio, e eles não fizeram isso por causa de Deus, e obedeceram ao Senhor, foram lançados na fornalha, mas Deus os livrou. Deus é Deus de livramento, independente de quem esteja no governo, amém? Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. E a igreja não deixa de ser igreja quando ela influencia o Estado, assim como ela não deixa de ser sal quando influencia o alimento. Em quem votar? Se dissermos em ninguém, ou se dissermos em branco, não estamos respondendo com seriedade ao nosso compromisso cristão, pois desse jeito a gente vai acabar favorecendo, com a nossa omissão, algum partido ou algum candidato. A gente deve olhar o candidato, a gente deve olhar o partido e fazer a escolha a mais adequada possível. Uma característica que a gente tem que entender é que o homem público, ele deve ser diácono, ele deve ser um servidor. Aquele candidato que você vai votar é alguém respeitável? É alguém respeitável o candidato que você vai votar? O candidato que você vai votar é de uma só palavra? É de uma só palavra? Pastor, o senhor só fez 2 perguntas e está ficando difícil, eu sei. Eu sei. O candidato que você vai votar é experiente? O candidato que você vai votar governa bem a sua própria vida, não a sua dele, sua própria vida? O candidato que você vai votar não é ganancioso? O candidato que você vai votar não é beberrão? Ficou difícil, né? Ficou difícil. O candidato que você vai votar, ele pensa... O que ele pensa sobre o aborto e a liberação do aborto? E a gente tem um jeito feio de dar nome bonito às coisas feias que a gente está intencionando fazer. O que é que o seu candidato pensa sobre a descriminalização do aborto? Descriminalizar o aborto é nada mais, nada menos do que permitir que inocentes sejam assassinados antes mesmo de nascer. O que o seu candidato ou o seu partido pensa a respeito disso? O candidato que você vai votar pensa o que a respeito do casamento gay? Ele é a favor ou ele é contra? Você, como cristão, pensa o que a esse respeito? Eu vou ser bem sincero com vocês aqui. A minha opinião sobre isso pouco importa. Nessa questão, o que importa é a opinião de Deus. O que o seu candidato pensa sobre a liberação das drogas? Está aqui o senhor Orlando. O senhor Orlando trabalha há mais de 30 anos com drogados. Converse com ele o que ele acha sobre a liberação das drogas. Quantas famílias ele já atendeu e socorreu? O que o seu candidato ou partido pensa sobre isso? O que ele pensa sobre a ideologia de gênero? Suas criancinhas, seus netos. O que o partido que você vai votar pensa sobre isso?
O que o seu candidato ou o seu partido pensa sobre família? Porque hoje já há plural, famílias. Mas sobre família, o que o seu candidato ou o seu partido pensa a respeito disso? Normalmente, e em conferência missionária, a gente tem orado para missionários que trabalham em países comunistas, para que Deus dê liberdade àqueles irmãos para pregar o evangelho lá. E quantas pessoas vão votar em candidatos que são de partidos comunistas no Brasil? O que o seu candidato pensa a respeito da democracia? Na área econômica, o que ele acha sobre o livre comércio? Quem já entrou na internet para pesquisar sobre o candidato que você pretende votar? Uma, duas, levante as mãos. E agora sou eu que dou um aplauso para vocês. Eu fiz isso também. E vi o candidato e tem lá a lista. Ele é a favor disso, disso, daquilo, disso, isso, daquilo. Opa, ele é a favor disso, eu não sou, então vou ver outro candidato. Aí pensei em outro candidato. Ah, esse é a favor disso, disso. Oh, ele é a favor disso, eu não sou, então vou ter que pensar outro agora. E fui por eliminação. Que Deus nos ajude nessas eleições. Que Deus ajude o Brasil. E que Deus ajude os brasileiros. Que Deus coloque como presidente do Brasil a pessoa que Ele tem para esse tempo. Que Deus coloque 81 senadores que Ele tem para esse tempo. Que Deus coloque 513 deputados que Ele tem para esse tempo. Que Deus coloque 54 deputados estaduais no Paraná que Ele tem para esse tempo. E a minha oração é que a gente esteja escolhendo candidatos com princípios cristãos. Com princípios cristãos. Amém?